Roda a vinheta pro Estado saber. Tá no ar, você quer ver? Escuta! Hora do Estado conhecer quem é o nosso entrevistado desta sexta-feira. Imagens, comandante. Valdir Mendes Barranco. Nasceu em Alvorada do Sul, no Paraná, em 11 de março. Mas, rapaz, ele é novinho. Ele é de 75. Ele é filho de Roque Barranco e Elza Mendes. Mudou-se para Nova Bandeirantes, em Mato Grosso, aos 8 anos de idade. Em 1959, se casou com Roseli Nunes da Silva Barranco, com quem teve 2 filhos. Paulo Henrique Nunes Barranco, 16 anos, e Ana Carolina Nunes Barranco, 11 anos. Ele se formou em Biologia na UNEMAT com especialização em Gestão e Financiamento do Ensino Público pela UFNT. Valdir Barranco começou a sua vida política em 2001 como secretário de Educação de Nova Bandeirantes. Na mesma cidade, exerceu o cargo de prefeito entre 2004 e 2008. E no ano seguinte mudou-se para Cuiabá, aonde assumiu a chefia da Divisão de Obtenção de Terras e foi superintendente substituto do INCRA Mato Grosso. Valdir Barranco concorreu ao cargo de deputado estadual, sendo eleito com 19.270 votos, mas só assumiu o cargo no dia 21 de setembro de 2016, depois de uma árdua e demorada batalha jurídica. Com vocês, deputado estadual Valdir Barranco no Você Quer Ver? Escuta! Deputado, satisfação. E aí, Pop, você não me conhecia pessoalmente, mas já sou seu fã. Amém. Deputado, você é novo, deputado. 41 anos. 4.1, você tem que me chamar de seu Pop. Seu Pop. Eu sou mais velho que você, rapaz. Eu tô com 42. Eu sou de 74, o senhor é de 75. Isso. Eu estava dizendo agora há pouco que eu não o conhecia pessoalmente, mas óbvio que o seu trabalho eu já o conhecia mesmo à distância. Para quem está ligando a televisão agora, deputado, e não o conhece visualmente, quem é Valdir Barranco? Valdir Barranco é uma pessoa comprometida com o bem-estar social das pessoas. Fui secretário de Educação, então tenho uma militância na educação. Sou professor por formação de Biologia, já fui professor da Educação Básica no meu município. Fui orientador também da primeira turma de acadêmicos da UFMT, no NEAD, lá no município de Apiacás. E depois ingressei como secretário de Educação, prefeito de Nova Bandeirantes, fui eleito prefeito aos 28 anos. Rapaz, novo, novinho, né? A gente era meio maluco, né? Com 28 anos tem a coragem de assumir tamanha responsabilidade. É verdade. E depois vim aqui para o INCRA, onde fui chefe da obtenção de terras e depois superintendente do INCRA. Em 2014, saí do INCRA para me aventurar aí, tendo em vista que nós tínhamos sido desafiados pela comunidade mato-grossense, principalmente os ligados à agricultura familiar, para colocar esse projeto de candidato a deputado estadual e, graças a Deus, nos sagramos vencedores. Demorou um pouco para o senhor assumir. Perfeito. O senhor assumiu tem quantos meses? 70 dias. Tem 70... Meninos, olha só, para quem está ligando a televisão agora, vocês todos, até por obrigação, vocês vão pesquisar o entrevistado, saber, mas às vezes o telespectador não tem essa obrigação, então precisamos dar algumas explicações para continuar o bate-papo. Beleza. O senhor, tão logo terminou a eleição, mesmo tendo voto suficiente para ir para a Assembleia, não foi por quê? Porque quando eu fui prefeito, no último ano do meu mandato, lá em 2008, eu recebi, a Câmara Municipal de Vereadores recebeu as contas da Prefeitura com 7-0 para aprovação do Tribunal de Contas do Estado. 7 conselheiros do aprovaram tribunal, a sua aprovaram conta. E 5 vereadores, mesmo assim, quiseram me extorquir para aprovar essas contas e eu os denunciei ao GAECO e o GAECO os prendeu em flagrante. E depois que saíram da cadeia, eles rejeitaram as minhas contas por vingança. Por conta disso, eles continuaram na vida pública e eu que me tornei inelegível perante o TRE do Mato Grosso. Rapaz, peraí. Exatamente. Isso que o senhor está falando, eu acompanhei por site, à distância. Que o senhor estava lá no seu município. A Câmara de Vereadores de Nova Bandeirantes são quantos vereadores? 9 vereadores. Dos 9, 5 que daria a maioria, reprovou a sua conta.
Conta essa que havia sido aprovada pelo Tribunal de Contas. Por 7-0. Eles reprovaram a sua conta porque queriam dinheiro ou outros tipos de benefício? Queriam dinheiro, queriam 50 mil reais para aprovar as contas ou então reprovariam. Quem te pediu 50 mil? Na época eram 5 que foram presos, mas tinha um comandante que era o vereador Jeremias, presidente da Câmara, e que, impressionantemente, hoje, ele se elegeu agora vice-prefeito do município nas últimas eleições de 2016. É o vice-prefeito a partir de 1º de janeiro. Como é que você conseguiu conviver? Quantos habitantes tem em Nova Bandeirantes? 15 mil habitantes. Uma cidade pequena. Pequena. Como é que você conseguiu conviver? Porque, menino, Nossa senhora. como é que você consegue conviver num município pequeno quando você fala a verdade, que é o caso do deputado? Como é que foi o seu convívio depois desses vereadores serem presos pelo GAECO e soltos em seguida? Tive que me mudar, por isso é que eu vim para Cuiabá e começa essa outra fase da minha vida. Como já estava no final do mandato, então eu concluí o meu mandato, tive que retirar minha família de lá por conta de ameaças aos meus filhos. E teve? Muitas ameaças. Tipo? O meu menino, bilhetes, que todo mundo já sabe como que funciona isso. Não, ninguém sabe, a gente está perguntando pro senhor. Que tipo de ameaça sua família recebeu? recebeu? Eu deveria temer pelos meus filhos, eu tinha um filho de 6 anos e uma de 2 anos na época. Tá maluco. E aí você sabe que pai, quando mexe com filho, e eu tive que retirar minha família de lá e depois concluir meu mandato e também tive que me mudar de lá, na época por orientação de 2 amigos meus, que era deputado federal à época, o deputado Carlos Abicalil, e o deputado estadual à época, que hoje é federal, Ságuas Moraes. O senhor foi candidato por qual partido? Pelo Partido dos Trabalhadores. E ainda é do partido? Ainda sou do Partido dos Trabalhadores. Hoje o partido cai no ombro do senhor o desgaste que o partido sofre em nível nacional ou não? Olha, eu assumi há 70 dias o mandato e foi uma luta árdua essa em Brasília, porque lá em Brasília eu venci sempre. No TSE, se dependesse do TSE, eu teria assumido já no primeiro semestre do ano de 2015. E depois aqui no estado, quando retornou o processo, eu não pude assumir e o processo eu recorri novamente a Brasília e agora no dia 17 de agosto, o último eu venci definitivamente em Brasília e fui assumir dia 21 de setembro. Então de 21 de setembro para cá eu tenho percorrido o estado e pelo menos nas áreas em que eu tenho atuado, a gente não tem tido esse desgaste. Eu tenho visto que o Partido dos Trabalhadores vai crescer, vai voltar a crescer aqui no estado de Mato Grosso. O mandato nosso eu acho que vai oportunizar isso também. Tem muita gente querendo vir se somar, conhece o meu trabalho. Acho que esse trabalho vai ajudar a fortalecer. Então eu não tenho... É claro que a nível nacional houve um desgaste. Aqui no estado nós sofremos o desgaste agora nas eleições municipais. Eu praticamente não pude participar do processo eleitoral. Não apoiou ninguém agora, lá? Eu apoiei, mas assim, em função de só ter assumido 21 de setembro, eu participei efetivamente da campanha 10 dias só. Mas agora eu acredito que nós vamos voltar a crescer. O candidato que o senhor apoiou, ganhou ou perdeu? Eu participei de 62 Não, em Nova Bandeirantes. Nova Bandeirantes, o meu candidato perdeu as eleições justamente para o outro candidato que tinha como vice o vereador que foi... Um desafeto político do senhor. O corrupto, né? Então, eu estive lá já na quinta... O senhor, deputado, nosso papel aqui é provocar o senhor. Perfeito. Tudo com respeito. Jamais faltamos com respeito a nenhum entrevistado. Aqui já teve Mauro Mendes, Júlio Campos, artista nacional como Tico Santa Cruz. Todos nós tratamos com respeito. Agora, as informações que o senhor possui, nós precisamos tentar extrair o máximo. Por exemplo, o senhor acaba de chamar um vice-prefeito eleito de corrupto. Então, Nova Bandeirantes elegeu um vice-prefeito que é ladrão. Corrupto. Isso é de conhecimento nacional. À época, foi exibido no Jornal Hoje, no Bom Dia Brasil, da Atena. Passou esses vídeos cedidos pelo GAECO. E agora o processo ainda corre, infelizmente a justiça é lenta e por conta disso ele ainda não sofreu a condenação, mas não tenho dúvida de que sofrerá a condenação porque foi flagrante. Todo mundo que assistiu viu como é que se deu, fora os outros áudios que foram por mim cedidos. Então é reconhecidamente um corrupto.
que vocês acham que o município elege alguém que nacionalmente é conhecido como corrupto, como ladrão? Porque corrupto é sinônimo de muitas coisas, entre elas ladrão, né? Também. O que vocês acham que acontece? Porque, ó, o prefeito aqui nos minutos iniciais, o deputado Valdir Barranco, ele está sendo de uma sinceridade. Então, ele disse, entre outras palavras, Vini e tripulação, que o vice-prefeito é corrupto. Mas ele foi eleito agora, ele toma posse dia 1º de janeiro. Na avaliação do senhor, como é que um político, ficha suja, consegue se eleger? A população não tem acesso à notícia, compra voto. Por quê, deputado? Na realidade, quando você tem uma campanha que tem vários candidatos, então a população se divide. O vice-prefeito, ele não é o foco central de uma eleição. O foco central é o candidato principal, a majoritária. Então, como ele fica à sombra, eu acredito que não atrapalhou muito a candidatura e também não foi explorado pelos demais. O senhor me permite uma parte? Errado o pensamento, né, deputado? Porque o nosso país já foi comandado por vice, a nossa cidade já foi comandada por vice que tornou prefeito. O vice, ele é tão importante quanto o prefeito. É ele o substituto direto do prefeito. Quando o prefeito eleito de Nova Bandeirantes viajar, é o corrupto, que aqui a gente está dizendo em cima das informações passadas, quem vai assumir. Ou seja, por um período curto ou longo, Nova Bandeirantes vai ser comandada por um político corrupto. Reconhecidamente corrupto. Eu estou falando, não é hipótese, é na comprovação do próprio Ministério Público e do GAECO. Então, eu também concordo que o vice deve ser bem escolhido, que o vice tem que ser levado em consideração no momento do voto. Porque, como você mesmo disse, o nosso país está sendo comandado, inclusive, por um vice. Tem histórico de estados e de muitos municípios que o vice assume. No município de Colniza, o vice concluiu o mandato e agora se reelegeu novamente a prefeito. Me permite mais um exemplo? Sim. O último vice que foi governador do estado está preso. Brairo Maggi tinha no seu vice o Silval. Logo depois o Silval se tornou governador eleito e hoje está preso. E aí, no caso de Nova Bandeirantes, infelizmente, pela divisão de votos, o nosso candidato lá perdeu por apenas 84 votos. Nossa. Eu só pude chegar lá na véspera da eleição, porque tomei posse dia 21 e tinha outros municípios que eu fui participar. Dei a minha contribuição, acredito que se tivesse tido mais tempo, nós teríamos vencido. Foi por apenas 84 votos, mas não muda nada. Se fosse por nós teríamos um vice-prefeito corrupto, infelizmente. Zulão. Eu queria perguntar o seguinte para o deputado. Todo mundo está acompanhando que lá em Brasília, muitos políticos estão querendo passar a perna no povo em relação a essas novas leis anticorrupção. O que você acha que vai acontecer? Qual vai ser o final disso? O povo vai ser enganado? O que o senhor acha? Na realidade, não houve muita alteração. O Congresso Nacional está aprovando as medidas que foram propostas de combate à corrupção e acrescentou outras duas, entre as 10 mais duas, que é para equalizar, porque o que eu acho? Eu concordo com os que votaram a favor, porque nós todos somos iguais perante a lei. E o que estava acontecendo no Brasil, que ainda está, porque a lei ainda não está vigorando, é que o Judiciário, o Ministério Público não era igual a nós. Qualquer cidadão comum, inclusive os políticos, né, nessa tangente, se fizer algo errado, acabava respondendo perante a lei. E o Judiciário e o Ministério Público não respondem, porque era muito privilegiado. Então, acrescentaram mais duas medidas, que é para quem andar errado. Quem andar na linha, igual nós, qualquer um de nós. A gente não precisa ter medo da justiça, desde que você ande na linha. Agora, quem quiser fazer a coisa errada, o que eu tenho dito é o seguinte: o Ministério Público e o Judiciário, se são juízes e promotores corretos, não precisa ter medo, assim como qualquer cidadão comum. Mas isso também não serve para o político? Se ele é correto, se ele não é ladrão, se ele não é corrupto, ele não devia ter a tranquilidade em deixar o Ministério Público trabalhar, juiz trabalhar. Não parece um afronto em dizer assim, não mexe conosco, e agora vocês também podem se complicar. Eu estou usando ditados populares, mas o senhor não acha que é legislar em causa própria? Não acho, porque é exatamente o contrário. O político já é assim. Se você não teme, então, se você não deve, não teme, né? Se você quer andar na linha, não precisa ter medo. Com o Ministério Público e o Judiciário, não é assim.
Então, o que está acontecendo agora com essa nova legislação é colocar todo mundo no mesmo nível. Então, eu reafirmo aqui que os promotores, os integrantes do Ministério Público e do Judiciário, a maioria absoluta, eles são de pessoas idôneas. E esses não... Mas tem uma minoria que também é corrupta? Ah, com certeza. Tem? Com certeza. O Ministério Público e o Judiciário, assim como os demais poderes, nem todo mundo é perfeito. Em lugar nenhum todo mundo é perfeito. Entenda. Vou repetir para o senhor. Nosso papel é provocar o senhor, tá? É tudo com respeito. Mas nós precisamos provocar. E hoje o senhor está numa função, demorou 2 anos para o senhor tomar posse. 2 anos. A justiça é muito lenta nesse sentido? Muito lenta. Muito lenta. Aqui, em todos os aspectos, em todos os processos, civis e criminais, a justiça é muito lenta. E o meu caso é um exemplo disso, né? Todas as vezes que o meu processo retornou para o estado de Mato Grosso, nós tivemos enorme dificuldade em fazer com que ele avançasse. Já na instância superior, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a gente não notou essa deficiência, essa morosidade. Sempre foi muito ágil, muito rápido e sempre de uma forma bastante idônea, com bastante lisura, né? Deputado, cada um dos meninos tem envelope. 1, 2, 3, 4, 5. E dentro do envelope de cada um tem perguntas para o senhor responder. Qual o senhor quer começar a responder? No 5. Número 5. Vini, por favor. Dando continuidade ao início da pergunta aí do Azulão, a pergunta é: o senhor teria uma receita ou um caminho de como acabar com a corrupção aqui em Mato Grosso? O caminho, para mim, não é só com relação à corrupção, mas com relação à administração pública como um todo, ao desenvolvimento do Estado e do país, é investimento na educação. Não tem nenhum país desse mundo que se desenvolveu sem levar como prioridade os investimentos em educação, em ciência e tecnologia. Nenhum país vai desenvolver a área de engenharia, a produção da sua indústria, se não houver investimento em educação. E a corrupção é uma questão cultural e que eu acredito que é investindo na educação, e principalmente nos mais jovens, que nós poderemos ter um futuro sem a presença da corrupção ou com ela muito mais reduzida. Na Assembleia, por exemplo, essa semana foi noticiado que a quantidade de combustíveis utilizados em 2 anos na Assembleia daria para dar mais de 120 voltas no planeta. Dava para dar 230 voltas no planeta. Isso sem falar no salário também, né, chefe? No salário do servidor, que me corrija se eu estiver errado, deputado, mas parece que ainda não receberam, né? Os servidores não receberam, e inclusive foi objeto de um questionamento meu na tribuna essa semana, por conta de que antes de eu ir para a Assembleia Legislativa, e a gente acompanhava como todo cidadão comum, nós tínhamos aquela impressão de que estava sobrando dinheiro na Assembleia Legislativa, inclusive devolvendo para o governo do Estado. E aí agora, de repente, não tem dinheiro sequer para pagar o salário dos servidores. Curioso. E inclusive nós já tivemos uma reunião com o presidente Guilherme Maluf e o deputado Zeca Viana e a deputada Janaína estamos nos organizando para entrar com uma ação de improbidade administrativa contra a mesa diretora por conta desse atraso do salário. Mas esse atraso e essa falta não se dá por função de outras mesas diretoras que roubaram na Assembleia? Não é por conta disso, porque isso já ficou bem lá atrás. Até esse mês passado não havia atraso. Então o dinheiro que foi roubado não faz falta? Não estou dizendo que não faz falta, mas estou dizendo que o atraso dos salários dos servidores agora, nesse mês, não se dá conta em função disso, porque se fosse em função do que aconteceu no passado, já teria acontecido anteriormente. Agora já quase 2 anos de gestão da Assembleia Legislativa, vem ocorrer esse fato, então acredito que pode estar acontecendo por falta no repasse do 10º da Assembleia, por parte do Executivo para a Assembleia Legislativa. Mas aí cabe à mesa diretora requerer e exigir que o governador faça o repasse devido. Então é por isso que nós estamos questionando, primeiro administrativamente, caso nós não obtenhamos nenhuma resposta para isso, aí sim judicialmente. Porque se ocorreu nesse mês,
pode ocorrer nos próximos meses. Nos próximos meses, é isso que nós não queremos. A mesa diretora da Assembleia está patinando. Está patinando e, por enquanto, ainda, principalmente com relação... Guilherme Maluf e Nininho. Toda a mesa, que eles são responsáveis. Toda, mas eu elenco dois. Guilherme e Nininho, que são os ordenadores de despesa. Ordenadores de despesa. É a eles que nós estamos requerendo as explicações. Já deram alguma? Ainda não. Estamos aguardando. Não deram nenhuma explicação? Não, até segunda-feira é o nosso prazo. Porque nós estamos vivenciando isso em nível Brasil, né? Nós temos um estado como o Rio Grande do Sul, que já decretou calamidade. Você tem o Rio de Janeiro, que está parcelando várias vezes. Mas não é o caso do Mato Grosso. O Mato Grosso não diminuiu receita. Eu fiz um gráfico onde, de 2010, em 2010, a receita do estado de Mato Grosso era um pouco mais do que 9 bilhões. E agora, no ano de 2016, nós vamos fechar 20 bilhões. Então, nós mais do que dobramos a receita do Estado de Mato Grosso. Então tem dinheiro, deputado? Então o Estado tem dinheiro. Então de quem que é a culpa, falta deputado, de pra gestão, gente saber? Falta de gestão do governo do Estado. Então a culpa é do governador Táxi? Do Estado. Porque, gente, se você tem uma receita que continua crescendo e você não vê esse investimento acontecendo, e mesmo as obras que vinham sendo executadas na gestão anterior não são executadas, foram paralisadas, então onde está ainda esse dinheiro? Deputado. Ou ele está em caixa e ninguém está achando esse dinheiro, e é absoluta falta de gestão. Ou está na conta de alguns. Então alguma explicação tem que ter. Então, deputado, teoricamente, como o senhor disse, que o governador, que o governo do estado é o responsável, então teoricamente o Nininho e o Guilherme Maluf não estão tendo pulso firme para cobrar. É exatamente esse o nosso questionamento. Está faltando pulso firme para cobrar do governador do estado. Se ele deve o repasse, que é obrigatório, então tem que cobrar e fazer com que cobre. Se não cobra administrativamente, tem que ir à justiça para fazer cobrar. Anteontem, aliás, no estado do Rio de Janeiro, os servidores entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Toffoli deu 24 horas para fazer os pagamentos. O Rio de Janeiro é comandado há mais de 8, 9 anos pelo mesmo grupo político. Eles vêm revezando ali. Aqui em Mato Grosso, nós fomos também comandados por um certo grupo político durante mais de 10 anos. O governador Pedro Táxi está na função de governador há 2 anos. O grupo que o antecedeu chegou a ficar 10, 12 anos, certo? Em 2 anos, tudo que está acontecendo é culpa exclusivamente da má gestão e da má administração do Pedro Táxi, só dele. O que eu tenho dito é o seguinte: quando você casa, você tem uma lua de mel. Quando você assume um mandato de gestor do executivo, você tem um período que o povo te dá de lua de mel. É tudo, o povo te dá um tempo, geralmente 1 ano, para que você se acomode, para que você tome pé da situação, e a partir daí acaba a paciência. Então nós já estamos concluindo o 2º ano. O ano que vem é o último ano de mandato, porque no outro já é eleição. E aí, agora, vai ficar até quando jogando a culpa e a responsabilidade no governo anterior? Se o governo anterior, é claro que se tem má gestão, se teve mácula, tem que pagar. É isso que eu estou dizendo aqui desde o começo. Agora, o governo anterior, com todas as deficiências que disse que tinha, mas ele pagava o RGA em dia, ele pagava o salário em dia, as obras não pararam de ser executadas. E aí, de repente, o governador passa, já estamos finalizando o 2º ano, e continua ele, seus secretários, a sua base na Assembleia Legislativa, jogando a culpa. Até quando nós vamos ficar jogando a culpa no governo anterior? E quando é que o governador e seu staff vão começar finalmente a governar o Estado? Eu estou aqui para provocar o senhor, nós todos aqui, mas eu preciso estar fazendo esse contraponto. 1 ano é o prazo para a pessoa poder, o político poder ali demonstrar o trabalho dele, se adaptar. Isso até na visão do deputado, né? 1 ano. Por que Silval ficou 4 anos e não teve tanto questionamento quanto tem hoje com o Pedro Táxi? E hoje você tem um ex-governador preso. E até aqui ele está preso por ter cometido crimes. Durante 4 anos da gestão do Silval, pouca oposição tinha na Assembleia. Ou pouco questionamento se dava. Por exemplo, nós só viemos a conhecer o caos das obras paradas depois que o Silval saiu do poder. E muitos deputados que estão na Assembleia estavam lá. Por exemplo, o prefeito que foi eleito, ele era deputado na gestão do Silval. Por que nos 4 anos dele houve um fair play, uma tranquilidade, devolver uma gentileza maior do que hoje com o Pedro Táxi, que está há 2 anos? Então, eu estou me referindo ao Pedro Táxi justamente por eu estar ocupando uma cadeira nesse governo do Pedro Táxi.
No governo anterior, como eu não era deputado... Era prefeito. Não era prefeito, era superintendente do INCRA. Então a gente não tinha muita relação também, né? Porque é um órgão federal, não tem... O senhor não foi nomeado por ele. Exatamente. Então eu não tenho como posicionar porque eu não era deputado. Agora, na gestão do Pedro Táxi, como eu assumi agora e tenho visto, né? Eu ando o Estado. O estado todo, o Araguaia, vai lá em Santa Terezinha, as obras do MT Integrado, que foi mudado de nome inclusive agora, estão paralisadas. Agora, nessa gestão, quando o governador assumiu, paralisou, faltam 24 quilômetros para integrar Santa Terezinha, a BR-158 está paralisada, as pontes que foram feitas nos desvios já foram destruídas agora com as chuvas, e tem atoleiros que estão ilhando, e assim é todo o estado. Por que está assim? Então, é esse o meu questionamento. Por que que o governo do estado, de repente, eu até fiz um requerimento cobrando explicações em vários casos, Santa Terezinha é um caso desse, o meu município de Nova Bandeirante, 16 quilômetros, que também estão nessa situação, as obras paralisadas, é objeto de um requerimento meu, estou aguardando a resposta para que eu possa também dar satisfação à população. Azulão, sim, aqui no meu roteiro pede que você empreste a palavra. Sim, exatamente, porque antes do entrevistado vir aqui, eu entrevistei ele antes. Você já havia entrevistado o deputado Valdir Barranco? Não lembro. Rapaz, é a primeira vez que eu entrevisto ele. Não, mas eu já entrevistei antes, já. Tem como você provar isso? Sim, já entrevistei. Põe na tela, comandante. Quero ver. Poxa, eu não conhecia essa entrevista, não. Eu entrevisto antes. Deputado, eu não sei o senhor, mas eu, por exemplo, é complicado trabalhar do lado de um cara esquisito, um cara que se veste completamente diferente da maioria, age de maneira diferente da maioria. É muito complicado, deputado. O mundo não é só para os iguais, porque se todos fossem iguais, o mundo não teria graça. Deputado Valdir Barranco, eu tô falando de Messias Bruxo. O senhor não acha que Messias Bruxo é um caso grave? Eu achava que era grave, mas agora eu tenho a certeza que é muito mais grave do que eu pensava. E mais, deputado, ficar o dia inteiro atrás do computador achando que é o rei da cocada. As pessoas se aproveitam disso às vezes para se esconderem atrás da tela, atrás do teclado. Deputado, o senhor já está há bastante tempo em Cuiabá, aqui nós chamamos isso, é um besta, deputado, é um besta. Você é um besta fazer isso com o deputado, rapaz. Ficou legal. Ficou bom, deputado? É tudo com respeito, tá, deputado? Vini, você tem um recado? Tem um recado sim, vou até lá, pop pra dar, pedindo licença pra você que tá assistindo. Olha que elegância, ele levanta, é elegante. Quero falar com você uma dica pra você que quer sair dessa história de andar de ônibus. De verdade, estou falando de Honda. Ó, é o seguinte, gente. Se você ainda não percebeu, o ano está acabando, 2017 está bem aí, e a gente faz tantos planos e muitas das vezes não realiza nada, né? Que tal fazer diferente? Que tal desta vez a gente realizar, como por exemplo, ter uma moto Honda? O consórcio Honda está aí para realizar o seu sonho. Então que tal fazer planos para você conseguir realizar? Olha só, gente, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e você realiza compra ou troca de forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues, viu? E o melhor de tudo, você não paga juros. Essa é a melhor parte, né? O melhor jeito de fazer, ou melhor, de realizar o seu sonho. Por exemplo, se liga nessas ofertas. Se você quer uma Honda CG 125 Fan, tem sim. Essa tá com parcelas mensais a partir de R$ 131 mensais. Isso tudo sem juros. Você não vai pagar juros nenhum para ter uma moto linda dessa aqui. Tem mais também, viu? Ó, se o seu plano de repente for uma Honda Bis 110, escuta só, parcelas mensais a partir de R$ 133, sem juros. Essa moto linda aqui, ó, sem juros pra você. Não perca tempo não, gente. Vá agora mesmo na concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Se você quiser mais informações, é só acessar consórciohonda.com.br. Você sabia que cada vez que os meninos fazem um recadinho desse, a conta dá uma enxada? Verdade. Recebe caixa, verdade. É uma briga pra ver quem faz merchan. Aqui vocês fazem perguntas, eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro. É porque eu conheci o Vini, aí um amigo ali foi me cumprimentar, eu achei que o Vini tinha encolhido. Parece, meu. Ali é o diretor do programa, o Denis, e eles são genéricos. Um do outro. Outro de dia. Só que eu sou repórter e diretor, eu ganho pouco, ele ganha bem.